Olá, bem-vindos de novo a mais um vídeo no Central Comics, hoje com um leituras especial, uma parte 1 de 3, porque estas leituras, estes 3 vídeos que vou lançar aqui são todos temáticos. Este primeiro tem bandeira franco-belga e portuguesa, mas tem um tema que é banda desenhada de época. Palavra de Jesus. Uma rubrica de banda desenhada e cultura pop, conduzida pelo próprio. Nesse sentido, este menino Baudelaire, do Isler, ou Hilaire, não sei muito bem como é que se lê este autor, mas esta é uma obra da Ala dos Livros. Da Ala dos Livros tive também com muito atraso, e eu peço imensa desculpa também à editora, este 6º volume de O Gato do Rabino, chama-se Não Terás Outro Deus Além de Mim. Da arte de autor trago o último volume de Duke, volume 7, chama-se Este Mundo Não É Meu. É o último e parabéns à arte autor por concluir mais uma série, mais uma coleção em Portugal. E ainda dos irmãos Duarte e Henrique Gandum trago a trilogia Congo, neste caso Um Mundo Esquecido. Este primeiro volume foi uma reedição, ou uma edição nova que eles fizeram, edição definitiva, com desenhos novos, com tudo novo, legendagem, balonagem, e tiveram a gentileza de me enviar e aproveitaram também e enviaram o segundo volume já mais antigo. Este ainda é a versão original, não houve aqui nenhuma remodelação, e ainda a Amélia é uma história de Congo que é um derivado desta grande saga que eles estão aqui a construir. Começando então com o Menina Baudelaire. Este é um livro bastante interessante. É uma biografia de Charles Baudelaire, que foi um poeta boêmio do século XIX, um poeta francês do século XIX. Eu vou ter que ter cuidado de mostrar algumas imagens, porque elas são um bocadinho sexuais. E depois o YouTube come-me e não quero que faça isso. Portanto, ele é um dos precursores do simbolismo, reconhecido internacionalmente como fundador da tradição da poesia dita moderna, e portanto este é o seu uma espécie de biografia contada por uma amante que teve. Ele teve uma amante negra e que poderá naquela altura ter sido um bocadinho polémico por ser o tom da pele da mulher e também as proveniências da mulher. Estamos aqui a falar 1860, 1850, portanto é bastante aqui uma cena que basta que possa mostrar, ok? E pode um bocadinho ser chocante naquela altura, e isto é realmente uma biografia que o Hilaire traz até nós. Quem me segue já sabe que eu não sou grande fã de biografias, principalmente quando elas vêm carregadas de caixas de texto. Não é este o caso, por acaso é contado pela rapariga negra, é narrado por ela, ou seja, ele morre bastante jovem, o poeta, com 40 e poucos anos, 46 anos, por aí. Ele morre bastante jovem, e esta é uma carta que a mulher manda para a mãe do poeta, e é um bocadinho narrado por ela, não por ele, por ela, conta a história então assim de forma narrada do ponto de vista da mulher. A mulher, no entanto, consegue-se perceber muito bem a vida boêmia que teve, etc. E, portanto, eu achei até muito bonita a forma como foi colocada aqui as caixas de texto. Não são aquelas caixas de texto aborrecidíssimas que às vezes têm. Aliás, eu já falei nisso quando fiz a análise ao Edgar P. Jacob, a sua biografia, onde basicamente não existe caixas de texto e é tudo contado por balões de fala. E eu até disse, bem, mesmo contando com balões de fala, às vezes algumas falas não são assim muito naturais, são assim um bocadinho buscar que é para poder contar e contextualizar a situação, mas a verdade é que eu mesmo assim prefiro que as falas não sejam tão naturais e seja contado mais por falas do que propriamente por legendas. E como podem ver, aqui páginas e páginas e páginas sem legendas, e tudo sem caixas de texto, neste caso, e tudo quanto tem caixas de texto. Aliás, já mostrei esta imagem, é melhor mostrar. Talvez, não, esta também não. Talvez esta possa mostrar aqui. Como podem ver aqui em baixo, até o texto, a fonte é diferente, e é a parte da narração da senhora, da amante de Charles
Baudelaire. Portanto, é um livro bastante bonito. Eu estava com um bocadinho de receio por ser um biográfico e depois ter o erótico, porque às vezes o erótico acaba por ser um livro que não me interessa muito, a parte do erotismo, porque às vezes é erotismo por erotismo e pornografia por pornografia. Não é o caso. Ele é bastante poético, ele conta o corpo da mulher e porque a mulher é assim, sabe? E, portanto, há uma parte da poesia bastante bonita e eu gostei muito disso, além de contar, obviamente, a história dele. Na parte mais erótica também é uma parte que fica bem, não é demasiado, não é excessiva, mas também não peca por menos. E eu acho que está muito bem equilibrado e acaba por ser uma boa leitura de princípio ao fim, com artes soberbas. Temos aqui esta double spread page, por exemplo, esta página dupla completa, e eu acho que ele fez aqui um trabalho. Estas já não posso mostrar, tem muita nudez e já não posso mostrar mais. Mas é uma história completa. Ele tem bastantes páginas, não sei quantas tem à volta de 150 páginas de banda desenhada e depois ainda tem aqui dados cronológicos no final do livro sobre o poeta. Para quem quiser saber mais sobre a sua vida, sobre as suas obras. E, portanto, eu acho que é uma boa leitura para adultos, mas fica aqui a ressalva de é um livro que não é demasiado leve, ok? É um bocadinho pesado, mas boa leitura. O que eu já não gostei tanto, e vamos para o contraste, se calhar, daqui do que gostei mais para o que gostei menos, é este O Gato do Rabino, também da mesma editora. Isto é do Yohann Sefer, e eu acho que tem perdido qualidades de livro para livro. Ou seja, eu li os livros numa coleção que saiu com a Asa e o Público, salvo erro. Eles são livros duplos. Não sei se o primeiro era duplo. Um era triplo e o outro era duplo, salvo erro é assim. E depois saiu este em 2021 e depois não saiu mais. Eu não sei como é que correram as vendas deste livro. Provavelmente não foram as melhores e se calhar não sei se é uma série que está cancelada ou se está à espera que isto se pague para poder lançar mais um. A verdade é que este é o volume 6 e entre o volume 6 e o volume 5 em França passaram-se 9 anos. Portanto, mesmo para os franceses foi uma espera muito longa. Entre o 6 e o 7 não sei quanto é que foi, entre o 5 e o 6 esperaram 9 anos. No entanto, este é o 6, o último que saiu em Portugal, mas já existem 11 volumes desta série. Isto passa-se no início do século XIX, século XX, aliás, século XX, e temos aqui uma espécie de fábula, porque temos um gato falante que gosta muito da mulher que está aqui, e ela aqui já encontra-se grávida e ele não sabe muito bem qual vai ser o papel. Está aqui ela aqui com o pai da criança, e ela encontra-se grávida e ele não vai saber muito bem lidar com a situação dela se encontrar grávida, se vai ter tempo para ele, como o gato. Eu acho que aqui a obsessão do gato pela mulher incomodou-me um bocadinho, para ser franco, incomodou-me um bocadinho, não gostei assim muito. E achei uma leitura um bocadinho... Quando lá está, incomodou-me. A situação em si foi um bocadinho incomodativa, muito repetitiva, a obsessão dela, do gato por ela, foi tudo assim muito, muito repetitivo e para mim não foi das leituras mais agradáveis. Eu acho que, como eu disse, era uma série que até gostei muito dos primeiros volumes, dos primeiros 2, 3, e eu acho que a partir daí começou a descer de qualidade. Este volume 6 não aprecio, não sei se leram os outros, se não leram, por mim, não é uma das minhas sugestões que poderei dar para vocês. Na minha opinião, obviamente, e é aqui o que estamos a fazer. Passamos então aqui ao Duke, volume 7. Esta é uma série de western que é uma daquelas coisas que está na moda. O Herman é um belga que é muito amado em Portugal e isto é escrito pelo Yves Ash. Yves Ash, é assim que se diz, acho eu. Eu não sei se é em irlandês ou é francês, eu digo à maneira francesa, portanto será mais ou menos isso. E isto lá está, é o fim do caminho, eles têm muito dinheiro, e ele já andava com outro sujeito para entregar um dinheiro de uma empresa, etc. E este final é de veras o mais agitado de todos, tem muita ação, muita ação, pouco paleio. Eu não sei se é um bocadinho apressado o final, talvez tenha sido, porque
colocaram 48 páginas, mais ou menos, que o livro tem, muita ação para tentar resolver os problemas todos. Talvez aqui pudesse esticar para mais um volume, acaba 7 é um número também esquisito para acabar, um número ímpar, acabavam com 8, até para se poder fazer depois dípticos ou álbuns duplos, etc., no futuro, mas de facto termina aqui em grande. Uma coisa que eu pensava que não ia resolver, eu sou fã de uma das amantes, que é prostituta aqui do Duke, do Morgan, que eu agora não me lembro do nome, mas estava a ver se encontrava aqui, e pelo menos imagens dela, e eu pensava que, bem, olha, esqueceram-se da personagem, eu gostava tanto dela, até gostava que ficasse junto com o Duke no final, tivesse sido um final feliz. Chama-se... pois, não sei. Eu estava aqui a ver o fim e ia dizer um spoiler agora. E eu não quero dizer spoilers, não posso dizer spoilers, ok? Mas eu vou mostrar. Tem aqui uma parte, ele é muito interessante, atenção, gosto muito da série. A série é muito fixe. No entanto, tem aqui uma parte, deixa-me tentar perceber aqui, ela está aqui, ela é esta aqui, a prostituta, mas tem aqui um bocadinho de... parece a donzela presa na torre do castelo, porque ela está aqui presa num quarto, e ele está a tentar salvá-la também, ou seja, um bocadinho visto, um bocadinho clichê, acaba por ser um final com um bocadinho de clichê. Depois tem uma reviravolta, mesmo uma revelação final. Isto, se fosse num filme, daria certamente para uma excelente cena pós-créditos. E pode ser que continue a partir daqui. Este é o final realmente da série, mas tem ali algo que se diga para poder continuar. Gostei muito. Este é uma daquelas séries que eu gosto muito e que recomendo a todos para ler. Duke, que são 7 volumes e é da arte de autor. Passando então para a trilogia Kong. Isto é uma trilogia que eu não já tem alguns aninhos, eu não conhecia, mas sempre admirei a maneira como os irmãos Ganduca, eles são jovens, têm 20 e tal anos, 20 e poucos anos, acho eu, se mexeram no mundo da banda desenhada. Criaram a sua própria editora, a Mad Neg, portanto é Mad Neg Edições, está aqui. Portanto, é uma coisa que eles criaram de raiz, fizeram a sua história, escreveram em conjunto, desenhou com ajudas de cores, etc. E, portanto, esta edição definitiva, portanto, já está aqui com os desenhos muito, muito alterados relativamente à primeira versão do primeiro volume, que está bastante melhor, diga-se de passagem, esta edição definitiva. E isto passa-se no Congo, numa altura em que Portugal queria unir Moçambique e Angola. Isto até podem encontrar na história de Portugal mesmo. Queria unir Portugal, Angola e Moçambique através da terra e que fosse tudo uma colónia portuguesa. E, portanto, isto... Claro que tem aqui outras situações, vão tentar recuperar aqui pessoas perdidas, etc. Mas tem aqui várias linhas de argumento bastante interessantes. E eu gostei até bastante do livro. Gostei da história, eu acho que está aqui uma saga bem feita, está muito bem mexida e, como eu estava a dizer, eles fizeram também uma curta-metragem com o ator Pedro Lima, que entretanto já faleceu, infelizmente. Mas fizeram uma curta-metragem e eles apareceram em televisão, eles mexeram-se muito bem porque eles também trabalham na parte de televisão e de cinema e, portanto, conseguiram ir a programas de televisão, divulgar o seu livro. Não sei como é que correu a nível de vendas, mas conseguiram mexer muito, muito bem. Eu agora vou mostrar aqui um bocadinho do segundo volume. Conseguiram-se mexer muito, muito bem a nível de marketing e de divulgação, mas eu, de facto, não tinha lido nada até agora. O que é que eu posso dizer mais aqui relativamente a este Congo? É o formato, ou os formatos, isto tem 3 tipos de formatos, é um bocado confuso, porque, lá está, o primeiro volume provavelmente seria como o segundo, capa mole sem badanas. O segundo volume, como podem ver, é de capa mole sem badanas. Já isto é um desenho que eles fizeram para mim, foi o Henrique que desenhou para mim. Está aqui para um dedicatório a Central Comics, eu agradeço imenso também, obviamente, está muito a giro isto, e também aqui do Duarte, obviamente, o Duarte e o Henrique, os 2 irmãos, mas depois o primeiro volume que fizeram, a reedição, mantiveram a capa mole, mas colocaram badanas.
Eu acho ótimo, ok? Eu acho ótimo. Depois tem outra diferença de um para o outro, é as margens. Um tem umas margens muito mais pequenas que o outro. E depois, como eles também refizeram a balonagem, o segundo volume também, apesar do desenho já estar mais aproximado com o que eles fizeram para da Redux da versão primeira, já está mais próximo, a legendagem está completamente diferente e muito mais fraca. Ou seja, aqui eu diria que o segundo também precisa de uma edição integral. Integral não, é definitiva. Aliás, isto aqui devia ter sido em edição definitiva, os 2 volumes num só, com novas cores, com nova balonagem, com nova roupagem. E fizeram aqui dois formatos diferentes, 2 balonagens diferentes, etc. Não percebi muito bem. A terceira é que o derivado é capa dura. Então isto é capa mole, um capa mole com bananas, o terceiro com capa dura, não é o terceiro, mas portanto, o derivado, isto não, eu acho que isto são erros de, aqui já está com parcerias com a Ego Editora, que eu não conheço, será a Ego Editora mais a Madneg, mas isto eu acho que são erros também da própria juventude deles. Eu acho que isto é algo que se aprende um bocadinho à medida que se vai crescendo, eles são muito novos e com grande potencial, podem fazer daqui até um universo excepcional, e se tiverem meios para fazer até uma longa-metragem no cinema, ou uma série de animação, ou algo do género, portanto tem aqui material mesmo muito bom para poder trabalhar, e acho que isto são erros de principiante e erros de jovens que poderão ser depois, obviamente, corrigidos ao longo dos anos, seja como for. Olha, eu só espero que, se o Duarte e Henrique tiverem a ver, façam, peguem neste volume 2, peguem neste volume 1, peguem nesta história do Amélia. Não sei como é que estão as vendas, não sei se vale a pena, mas tentem fazer, nem que seja por crowdfunding, assim, mas fazer muito legal, até porque os formatos são diferentes, os tamanhos são diferentes, como podem ver. Fazem isto numa versão integral, bonita, com legendagem, pelo menos no 2 e no 2 terá de ter uma balonagem e legendagem nova. Isto ficava bonito numa edição integral, mas seja como for, uns bons livros de uma boa literatura, digamos, bandazinhada portuguesa. E então só um bocadinho também, é o facto da maneira deles falarem. E eu sei que isto passa-se, não sei quando é que isto se passa, não tem aqui, 1880, eu sei que se passa em 1880, mas eles falam do género: que estáis a fazer? Se vós disparaides, mais virão. O que sabeis acerca de tais criaturas? Uma linguagem muito colocada, muito pouco natural. Isto se passasse nas cortes, isto se passa na monarquia, não é? Isto se passasse nas cortes ou no clero, até compreendo este tipo de linguagem, mas eles estão no meio da selva, estão a ser mortos um a um, estão a ser atacados por monstros, por isto e por aquilo, e continuam com este tipo de linguagem demasiado coloquial. Eu não acho que tenha soado muito bem, não gostei muito, irritou-me, posso dizer que irritou perfeitamente este tipo de linguagem, porque, como podem ver, olha, temos aqui monstros, ou seja, eles descobrem que existem dinossauros e espécies de dinossauros, uma espécie de animais gigantes que parecem dinossauros, ou assim, ainda perdidos no Congo, em África, em partes que ainda não foram mapeadas naquela altura. E estão ali a falar como se estivessem a falar para o rei e para a princesa, ou então para o Papa ou para o Bispo. E eu acho que isso não gostei muito. No entanto, eu acho que são bons livros para se poderem ler. Espero que façam um integral, que façam o segundo livro que tenha também o mesmo tratamento, o volume 2 que tem o mesmo tratamento que o primeiro, ou então, lá está, um integral de capa dura. Façam isso em crowdfunding ou em parceria com uma editora. Vocês sabem se mexer, Henrique e Eduardo, vocês sabem se mexer mesmo dentro dos meios, que eu já vi que sim, e tem muito potencial para ser melhor ainda. No entanto, não deixa de ser uma bandezinha bastante interessante e bastante gira. E pronto, estas foram as minhas sugestões para hoje. BD temática, BD de época, tudo passa-se no século XIX, acho eu.
Eu acho que são todos livros do século... Não, o Rabino passa-se no início do século XX, acho eu. Mas a diferença é de poucos anos, é 30, 40 anos. Mas é tudo ali dentro daquela, entre 1850 e 2000 e 1910, mais ou menos, por aí. São todas as BDs, são todas assim. Portanto, os Congos, o Duque, o Gato do Rabino e a menina Baudelaire são as sugestões que trago para hoje. A primeira parte de leituras especiais Central Comics. Já sabem, sigam as nossas redes sociais em Twitter, Instagram, Facebook, sigam-nos também no Google News e entrem no nosso servidor de Discord, ponham um gosto neste vídeo, partilhem, já sabem, partilhem e comentem bastante, porque eu gosto muito de saber as vossas opiniões. E eu respondo muitas das vezes aos vossos comentários, portanto deixem aí comentários, deixem as vossas opiniões, se já leram estes livros, etc. Coloquem nos comentários e a gente vê-se para a próxima e está tudo dito.